O século XX se inicia para uns com certo otimismo pelos anos que estão por vir. As décadas que antecederam os anos 1900 viram uma explosão em termos de tecnologia, produção e riqueza, enquanto os conflitos armados foram relativamente poucos. Mesmo em termos da qualidade de vida na sociedade, inovações na higiene e medicina permitiram a redução da taxa de mortalidade no continente europeu, o que veio em conjunto com um aumento populacional considerável. Dado o ritmo de crescimento na produção industrial, em importações e em produção agrícola no período, o aumento da população foi devidamente acolhido. Conhecendo os eventos que se sucederam na época, não é difícil criticar tamanho otimismo. O concerto europeu, com a unificação germânica, começou a apresentar suas falhas. Como Kissinger coloca, o que ainda se chamava Concerto Europeu era, na realidade, dividido em duas malquerenças: a inimizade entre França e Alemanha e a crescente hostilidade entre os impérios austro-húngaro e russo. Estas malquerenças se concretizaram, em primeira instância, com a vitória germânica na Guerra Franco-Prussiana e a anexação da Alsácia-Lorena. Depois, com a crise da Bósnia, as inseguranças apenas se intensificaram. Junto com a corrida armamentista e rivalidade entre o Reino Unido e o recém-formado Império Germânico, a Europa se viu envolvida em uma série de laços, o sistema de alianças, que no ano de 1914 mergulhou os envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Dentro deste contexto, o então editor da edição francesa do jornal Daily Mail, Norman Angell, escreve um pequeno livro intitulado A Ilusão Diótica da Europa. Um ano depois, ele expande este trabalho na obra A Grande Ilusão, alcançando grande popularidade em um período conturbado, às vésperas da Primeira Grande Guerra. O autor passara boa parte de sua infância e adolescência na Inglaterra, França e Suíça, e se convencera que a Europa estaria desesperadamente envolvida por problemas insolúveis. Mas qual seria a grande ilusão a qual se refere o título de seu livro? Pondo de forma simples, o autor entende que a lógica beligerante que seguia o continente europeu, ao contrário do que acreditavam os grandes líderes, não se traduziria em ganhos econômicos. Nem a riqueza do país conquistador seria acrescida ao anexar algum território. Em resposta à carta de Frederick Harrison, jurista britânico, na qual este diz que sem a força militar o Reino Unido encontraria sua ruína diante dos outros países, Angell alega que é o objeto destas páginas mostrar que esta ideia, tudo menos universal, da qual a carta do Sr. Harrison é uma expressão particularmente vívida, é um equívoco grave e desesperadamente perigoso, tomando, em momentos, a natureza de uma ilusão ótica, em momentos, a natureza de uma superstição. Neste terceiro capítulo de seu livro, Angell estabelece 7 pontos que provam a falácia deste argumento tão popular na época. O primeiro deles diz que a devastação causada pela conquista da Grã-Bretanha por outra nação seria uma impossibilidade física, uma vez que, enquanto subsistirem a população e a riqueza natural, um país não seria capaz de destruir totalmente outro. A única maneira seria destruindo a população, o que, por sua vez, seria um absurdo, já que ele estaria destruindo seu próprio mercado após a conquista. O segundo, e um dos que eu considero mais relevantes, trata da interdependência financeira existente nas relações entre os países na Europa. Angell acredita que, devido a esta delicada interdependência baseada em crédito, o colapso total do Império Britânico, a partir de uma invasão alemã, representaria também a ruína do crédito da Alemanha. O confisco de propriedade privada pelo invasor, de maneira similar, geraria um prejuízo maior para o conquistador do que o valor das propriedades confiscadas, portanto tornando esta conquista, em primeira vista bem-sucedida, uma completa futilidade econômica, como coloca o autor. Pondo de forma simples, os países estão tão entrelaçados financeiramente que uma possível conquista alemã, ao contrário do que se imaginaria, seria prejudicial economicamente, gerando danos ao dominador com pouco ou nenhum retorno neste âmbito. Seguindo ao terceiro ponto, Angell coloca que cobrar impostos de um povo conquistado se tornou uma impossibilidade econômica, e mesmo se adquirido, seria de benefício dúbio para a nação que receberia. O autor justifica como sendo por razões similares ao segundo ponto, mas não se estende muito em explicar as motivações. Em quarto lugar, o autor constata que, mesmo o mais ínfimo dos danos causados pelo invasor, como maneira de punir ou causar miséria ao povo dominado, seria apenas custoso para si. Isto, seguindo a linha de pensamento de Angell, acontece porque as terras dominadas seriam novas propriedades do invasor e, por conseguinte, qualquer destruição causada a elas e aquilo que abrigam seria auto-infligido.
No quinto ponto, Engel define que é impossível capturar ou continuar o comércio de outra nação por meio de uma conquista militar, muito menos resolver empecilhos comerciais por meio da força. Como ele coloca em exemplo, se a Alemanha conquistar a Holanda, os alemães ainda terão competição com os comerciantes holandeses, mesmo que dentro de seus próprios domínios após a anexação. Além disso, mesmo a tributação seria improdutiva, levando em conta que tributar os holandeses seria o mesmo que tributar os alemães, já que a Holanda seria parte da Alemanha. Em seu sexto argumento, o autor coloca que a riqueza, bem-estar e prosperidade de uma nação não dependem de seu poder político. Para explicar, Engel cita que, caso esse paralelo fosse verdadeiro, países como Suíça, Holanda, Bélgica, Dinamarca e Suécia não seriam tão economicamente relevantes, nem suas populações seriam tão prósperas, possivelmente mais do que países como Alemanha, Rússia, Áustria e França na época. Como ele coloca, o comércio per capita de nações pequenas está em excesso do comércio per capita das grandes. Por fim, em seu sétimo ponto, é posto que nenhuma nação seria capaz de tirar vantagem da conquista das colônias britânicas, e a Grã-Bretanha não sofreria nenhum dano material por suas perdas. Isso pode ser entendido graças ao fato de, como coloca o autor, as colônias não serem de posse da coroa britânica, mas sim nações independentes em aliança com os britânicos. Desta maneira, como nenhum retorno seria obtido destas colônias, sua conquista seria um benefício para a Inglaterra, considerando que pouparia gastos com suas defesas. Para o conquistador, a única opção viável seria deixar as riquezas de um território para os indivíduos que lá residem, já que estes são seus verdadeiros donos, segundo o autor. Para além destes pontos quanto à futilidade econômica do conflito e da conquista subsequente, uma observação ainda interessante feita pelo autor trata da segurança das nações menores. Estas atribuem sua proteção, em grande parte, a tratados que garantem sua neutralidade diante das outras nações e eventuais conflitos. Mesmo entendendo a possível fragilidade destes tratados, eles se resguardariam no fato de sua conquista ser prejudicial ao dominador. De fato, Engel se estende a argumentar que, devido à insegurança gerada pelo acúmulo de armamentos, quanto mais se apoiassem em tratados e menos em armamentos, as nações ficariam menos preocupadas com agressões. Como explica, se estes países menores podem desfrutar deste senso de segurança de uma mera garantia moral, por que os maiores também não deveriam? Neste mesmo espírito, em 1918, com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, o presidente estadunidense Woodrow Wilson traça sua solução para as negociações do final do conflito, documento que ficou conhecido como os 14 pontos. Dentre eles, além de resoluções quanto à disposição territorial pós-guerra, podemos encontrar pontos de acordo com aquilo que estabeleceu Engel em seu livro, especialmente a redução de armamentos e a criação de uma associação de nações que veio à fruição por meio da Liga das Nações. A proposta de Wilson, apesar de não ter sido bem recebida pelos seus contemporâneos, certamente não passou desapercebida no curso da história. De fato, mesmo Henry Kissinger, notadamente um realista, teve isto a dizer sobre Wilson. Apesar de Wilson não ter conseguido convencer seu próprio país quanto ao seu mérito, a ideia permaneceu. É na batida do idealismo wilsoniano que marcha a política externa americana desde sua presidência, divisora de águas até hoje. Dentro de relações internacionais, o escrito de Norman Engel é considerado como um dos primeiros tratados relevantes para esta área do saber e as teorias que pertencem à disciplina. De fato, ele antecede a criação formal de relações internacionais como uma área da academia independente. Engel e Wilson são tidos como fundadores da corrente de pensamento que se convencionou a chamar de idealismo, uma teoria liberal precursora do que se tornou o liberalismo dentro das relações internacionais. Apesar de alguns pontos levantados pelo autor serem dignos de crítica, em especial com as décadas que sucederam o lançamento de seu livro, sua influência não pode ser diminuída. O vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1933 traz contribuições que se tornariam a base de muito do que foi desenvolvido posteriormente. Podemos citar
A interdependência, que mais tarde foi analisada extensivamente por pensadores como Robert Keohane e Joseph Nye em seu livro Power and Interdependence. Engel, ainda em 1910, vislumbra a importância de tratados para a manutenção da paz no sistema internacional, como veio a realização com as propostas de política externa de Woodrow Wilson, fundamentais para o desenvolvimento do conceito de segurança coletiva. Para finalizar, creio que a fala de uma pessoa em situação de rua, durante a procissão do Jubileu da Rainha Vitória em 1897, presente no livro, sintetiza a essência daquilo que Norman Angell desejou transmitir em A Grande Ilusão. Eu sou o dono da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Índia, Burma e das ilhas do extremo Pacífico. Eu sou um cidadão da maior potência do mundo moderno, e todas as pessoas devem se curvar diante da minha grandeza.